A paz do Senhor Jesus. Estamos aí no 23º vídeo, a formação da Bíblia Sagrada. Como surgiu, de onde veio o Velho e o Novo Testamento? Vamos ver? Nós estamos no 23º vídeo. Após a morte de Constantino, se você não entender este vídeo, assiste os outros e você vai entender. Após a morte de Constantino, onde muitos diz ser ele o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, né? Muitos dizem que Constantino foi o primeiro imperador a se converter ao cristianismo, né? Por ele ter a visão da cruz e uma voz falando com ele, dizendo: sobre este sinal tu vencerás, né? Mas será que Constantino realmente se converteu? Será que foi verdade? Por quê? Porque Constantino teve muita dificuldade para entrar no cristianismo, né? Se é que ele entrou, né? Eu só sei dizer que no final da sua morte ele pediu para ser batizado. Até aí nós sabemos, né? Mas não diz. E na época de Constantino, após ele morrer, após a morte de Constantino, a doutrina ariana de Ários, ela ganha força. Lembra do outro vídeo que eu falei sobre Ários, né? E houve debate para combater a doutrina de Ários. Então, depois da morte de Constantino, a heresia de Ários, ela ganha força. E quando ela ganha força, né? Olha o que acontece. Aí vem a doutrina de Ários, né? Aí vem o gnosticismo, o neoplatonismo, os filósofos, né? E seus ensinamentos. Tudo isso dizia que Deus não podia falar ou interagir com o homem. Aí veio o Logos, o Verbo, e debatido por Justino e Orígenes, Clemente e outros. Juntou Justino, Orígenes, né, e Clemente, e vieram combater essas heresias. Vieram combater essas heresias porque, né, ganharam força após a morte de Constantino. Aí juntou Justino, Orígenes e Clemente e outros. Aí veio as heresias dos moralistas, os adicionistas. Esses ensinos confundiam os cristãos. Aí veio o batismo, né? Batismo às crianças. Aí batizavam as crianças. E nesse aí, né? E ele falavam e era válido batizar a criança. E eles mesmos se contradiziam na doutrina deles. Por quê? Eles se contradiziam. Porque podia ser batizado, mas não podia tomar ceia. Ou seja, as crianças podiam ser batizadas, mas tomar ceia não podia. Então, que doutrina é essa? Que ensinamento é esse? Tudo isso após a morte de Constantino, né? Nesse tempo, nem todo mundo tinha acesso à palavra de Deus. Nem todo mundo tinha acesso à escrita, porque o Novo Testamento ainda não estava preparado. O Novo Testamento ainda não estava como é no dia de hoje, disponível para todo mundo estudar e aprender. Após a morte dos apóstolos, os pais da igreja sofreram para que as igrejas deixadas pelos apóstolos seguissem na mesma doutrina dos apóstolos. Ou seja, os pais da igreja, após a morte dos apóstolos, sofreu para que a doutrina dos apóstolos prevalece, né? E se prevalecer. Mas não foi bem assim, porque as pessoas iam chegando, iam abraçando, iam enlarguecendo a porta, ia entrando tudo quanto era heresias, bem como Onésimo, né, que foi um pai da igreja, Inácio da Antioquia, Justino Mártires, Clemente de Roma,
Policarpo de Herminas. Essas pessoas lutaram para que a doutrina dos apóstolos permanecesse, mas não permaneceu. Por que não permaneceu? Iam chegando pessoas e ia enlarguecendo as portas e abraçando as heresias. Inácio de Antioquia, no ano 107, antes de ser morto, ele disse, Inácio de Antioquia: meu amor está crucificado, eu sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer-me, para que possa ser oferecido um limpo pão de Cristo. Tá vendo? Isso disse Inácio de Antioquia antes da sua morte, porque ele morreu para que a doutrina dos apóstolos permanecesse, mas as heresias já tinham avançado, né? Os ensinos apostólica já tinham surgido e invadiu as igrejas. E Inácio falou isso de morrer, Antes de ser morto, ele disse: meu amor está crucificado, eu sou o trigo de Deus, e os dentes das feras hão de moer, para que possa ser oferecido como um limpo pão de Cristo. Justino, o mártir, ele foi para um debate com um estudioso filósofo, e Justino ganhou o debate, defendendo os cristãos. Por essa razão, ele foi denunciado por outro filósofo, por nome de Crescente, e a lei de Trajano, o imperador, ainda estava valendo. E quando um cristão era denunciado, ele era preso e obrigado a negar Jesus. Justino foi preso e depois levado até as autoridades, o qual ordenou que ele negasse a Jesus, negue a Jesus Cristo. E Justino respondeu: eu não negarei, pois eu sei, e ele é a verdade. E se vocês me matar, estará me fazendo um favor, pois meu maior sonho é sofrer por Cristo. Com isso, Justino foi morto. Ele foi morto, decapitado, mas não negou a Jesus. Ele morreu combatendo as heresias. Mas por que hoje em dia nós não debatemos heresias? Porque nós se esquecemos de estudar a Bíblia. Assuntos como esse, vídeos como esse, são passados. E as pessoas não param para assistir, as pessoas não querem aprender a palavra de Deus. De onde veio a Bíblia? Como surgiu? Né? Quem escreveu a Bíblia? Só sabemos o seguinte, só diz, foi 40 homens. Quem foram esses 40 homens? Nós estamos aí num assunto muito importante. Policarpo de Esmina, Clemente de Roma, ele foi morto com uma pedra amarrada no pescoço e jogado na água. Clemente de Roma, debatendo, as heresias, morreu com uma pedra amarrada no seu pescoço e lançada onde? No mar, para ser morto. Policarpo de Esmina, ele foi preso e levado até a arena para ser devorado pelos leões. E lá o imperador pediu para ele negar a Jesus e ser leal ao imperador. Aí Policarpo, com ousadia, ele diz: eu sirvo há 86 anos e ele não me fez mal algum. Como eu blasfemaria contra o meu Senhor, o meu Redentor, e me salvou? Enfurecido, fizeram uma fogueira para queimar Policarpo vivo. E ele disse: o fogo se apagará em pouco tempo, mas o fogo do inferno o queimará para toda a eternidade. Enquanto Policarpo era queimado, subia um aroma com um cheiro agradável e contagiou todo mundo que estava ali. Policarpo preferiu morrer queimado na fogueira do que negar Jesus. Policarpo morreu queimado e falou: o fogo se apagará em pouco tempo, mas o fogo do inferno o queimará para toda a eternidade. Ele não negou a Jesus, morreu queimado. Policarpo de Esmina. E enquanto ele era queimado, subiu um aroma, um cheiro agradável e contagiou todo o povo, Aí depois disso aí veio a origem dos papas. No próximo vídeo nós iremos falar a origem dos papas. Como surgiu papas? De onde veio os papas? Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Deus te abençoe e vamos para o próximo vídeo em nome de Jesus. Deus te abençoe.